Ok, então vamos de política. Até arregaçar aqui minha manguinha, tomar uma água, porque agora eu vou falar. E eu estou muito estressada. Olá, seja muito bem-vindo ao Alice no País do Futebol. Meu nome é Alice Couto, eu sou jornalista. Bem-vindo ao Instagram, se você estiver pelo IGTV, e bem-vindo ao canal no YouTube, se você estiver pelo YouTube. Bom, gente, semana passada eu apareci no Instagram falando que eu tinha gravado um vídeo sobre o momento que a gente tá vivendo e, enfim, falando de futebol e tal, né, que não tava no clima pra falar de futebol. Foi um vídeo meio aleatório, né, tipo, caraca, como que o Brasil consegue levar futebol adiante, como se nada tivesse acontecendo, com 500 mil pessoas morrendo, enfim. Mas, né, era um vídeo meio genérico. Eu fiz um vídeo falando, olha, eu não sei mais o que falar, porque de verdade eu não estou tendo conteúdo, porque todo o conteúdo que eu penso em trazer para este canal, eu imediatamente sou bloqueada pelo fato de não conseguir postar uma coisa tipo uma curiosidade ou alguma coisa, ignorando o fato de que 500 mil pessoas estão morrendo agora, nesse momento, da janela pra fora. Então, assim, eu realmente fiquei... eu não tenho assunto pra gravar. E aí eu ia soltar esse vídeo logo, né? Quando eu estava editando este vídeo, Brasil vai sediar a Copa América. Aí eu falei assim, eu acho que... Aí eu falei, bom, ok, mais um motivo pra subir o vídeo. Mas aí eu editando o vídeo, eu percebi que, bem-vindos aqui à minha bagunça, inclusive, eu percebi que eu não estou com raiva o suficiente nesse vídeo, tá parecendo que eu estou falando normal. E assim, gente, sinceramente, se você está falando normal, se você está calmo nesse momento, realmente tem alguma coisa muito errada com você, de verdade. Muito errada. Bom, eu tava falando que, assim, que no outro vídeo, que era um absurdo o fato de futebol estarem discutindo se final de Carioca ia ter público. Enfim, já tinha passado, mas assim, sabe? Por que as pessoas estão discutindo isso no Brasil? Que, enfim, né? Porque, nos Estados Unidos, o Super Bowl teve pessoas vacinadas, médicos, profissionais da saúde na arquibancada. Porque na Europa tá tendo uns jogos. Assim, por que as pessoas estão comparando isso? Por que isso virou um assunto? Enfim, sabe, eu fiquei nervosa. Nossa, tô até suando. Aí eu acordei hoje nessa segunda-feira, comecei a editar o vídeo, abri a aba de notícias, né? Porque eu tinha visto que a Argentina tinha declinado, né? E com razão, porque, enfim, pandemia. E aí eu falei, eu vi, Brasil vai sediar a Copa América, a Conmebol anunciou isso. E sem sacanagem, gente, há uns dias atrás eu falei com meu pai, conversando com meu pai, eu falei, cara, se não tivesse a Copa América, é capaz do Bolsonaro oferecer, assim, pra ser aqui? Nesse vídeo eu comecei a falar sobre o fato de que no Brasil futebol e política andam muito juntos e que no momento que a gente está vivendo, há alguns times que estão encabeçando essa volta do futebol, por exemplo, 2, 3 meses depois, no máximo, do começo da pandemia, descontrole da pandemia, o futebol voltou e os times com escândalo de Covid para todo lado, né? Esses times tirando foto com o Bolsonaro e com o governo federal e com, enfim, ignorando o fato da pandemia estar acontecendo, já foi um absurdo. Segue o tempo, já faz um ano de pandemia, continuamos com os campeonatos um atrás do outro e parará, 500 mil mortos, e enfim, o negócio segue acontecendo e tal. Óbvio que eu, como jornalista que ama esporte, que acompanha esporte, que mantém uma página,
Esporte é tudo pra mim, né? Eu amo esporte, então eu realmente quero ver. Realmente pra mim, se bem que ver o Botafogo não tá sendo muito legal, mas assim, ver coisas de esporte pra mim é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Então é claro que eu estou acompanhando os esportes, mas as coisas vão dando nos nervos um pouco, né, com o passar do tempo. E quem gosta de futebol, vou falar especialmente de futebol, mas qualquer esporte, quem gosta de esporte, quem gosta de acompanhar a seleção brasileira, quem gosta de acompanhar o próprio time e acompanha a história do time, sabe de futebol de verdade, sabe muito bem que futebol não é pão e circo para ninguém. Mas pode ser usado como pão e circo, como já foi usado no Brasil várias vezes, como já foi usado na América do Sul várias vezes, na Conmebol, na CBF, na AFA, né, na Federação Argentina. Existem várias pessoas que acham que tem que fazer isso, que usar futebol como pão e circo, como eu digo pão e circo, mas assim, como manipulador de massas, é uma coisa que deve ser feita. Existe esse tipo de pessoa, mas quem gosta de esporte resiste, quem gosta de esporte entende história. Se você acompanha história, se você acompanha o mundo, como as coisas são, como o mundo era, e se você estuda história e vai procurar qual era a posição do seu time, do coração, nesse período da história, se ele já existia. Enfim, tudo é político. Não tem como, não existe você querer separar as coisas. Futebol e política. Não, futebol e política é uma coisa só. E quem gosta de futebol, de verdade, quem vive esse mundo, a maior raiva que a gente sente é ver que a coisa que a gente ama tanto e que proporciona tanta coisa boa está sendo usada como uma forma de manipulação de massa. E aí é uma coisa muito triste, você fica muito triste de ver essas coisas, né? Tudo é político, futebol, muito político. E quando interessa a líderes e a presidentes, enfim, que seja político, é político mesmo. Vide história do Brasil inteira. Vide Copa na ditadura. Enfim, acho que ninguém, não é novidade para ninguém. Na aula de história você aprende que a Copa de 70 foi usada como propaganda para governo militar. Enfim, mas as pessoas esquecem disso muito rápido, então eu lembrei aqui rapidinho. Com esse negócio da Copa América, eu senti que dá pra usar a Copa América como um exemplo único e fixo de uma coisa que está acontecendo já com outros campeonatos e que dá pra direcionar melhor esse vídeo pra quem precisa ouvir este vídeo, sabe? Não que alguém importante vai ver esse vídeo, mas enfim. Ele ganha personagens e ele ganha nomes, né? Quando a Copa América vem pro Brasil. Então, gente, antes de falar rapidinho antes de ir pra parte política, eu vou só fazer um retrospecto básico de quem gosta de Copa América, tá? Rapidinho. De quem gosta, enfim, da competição por si só. Impossível, 500 mortes, mas coloca o Covid de lado um segundo. Vamos fingir, hipoteticamente, que não existem 500 mil mortes de Covid no Brasil, que a pandemia não aconteceu. Teria tido uma Copa América em 2020, após ter uma Copa América em 2019, que a gente ganhou uma Copa América aqui, que foi jogada aqui, com um futebol deplorável de todas as seleções. Foi uma das competições mais difíceis de assistir da história de seleções, enfim, Copa América, Argentina, Brasil, Uruguai. Foi uma tragédia de futebol, enfim. Mas jogou, o Brasil ganhou a Copa América no Maracanã, aquela coisa toda, viva, muito feliz, paraná. E aí a Conmebol decidiu que vai ter uma outra Copa América em 2020, na Colômbia e na Argentina, né, como co-anfitriões. E por quê? Se acabou de ter uma Copa América? Porque a gente quer fazer a Copa América ser no mesmo ano que a Eurocopa. Essa é a razão de que se gaste
o dinheiro que se gasta num torneio internacional, que todo mundo sabe. É a única razão. A gente quer fazer. Por quê? Porque aí vai ter uma Copa América junto com a Eurocopa. Enfim. E a Conmebol adora fazer uma festa. Aí convida o Japão, convida Catar, convida Nanã. E já tinham negado o convite logo no começo da pandemia. Porque a Copa América era para ter acontecido no ano passado. Foi adiada para esse ano. De novo, sem necessidade. Porque já temos uma Copa América entre Copas. Que foi de 2019. Enfim. E aí o Brasil ganhou, né? E o Brasil iria disputar, no caso, o vencedor da Copa América, disputa a famigerada Copa das Confederações. Essa Copa aconteceria no Catar, né? Um ano antes da Copa do Mundo, no caso, esse ano. E não vai acontecer, porque, enfim... Porque não vai acontecer no Catar, que, enfim... tá tendo problemas, apesar de não ser um foco de Covid muito grande, né? Temos denúncias aí da Copa do Mundo do Catar sendo levantada, erguida por funcionários na base da escravidão. Temos outros tipos de problemas aí relacionados à Copa do Catar. Mas lá vão fazer eventos, testes, tipo a Copa Árabe, outros eventos que eu não conheço muito bem. Mas enfim, a Copa das Confederações foi cancelada, graças a Deus, porque é um torneio que eu particularmente não gosto e que dá azar pra caramba. Mas não vai ter Copa das Confederações, não vai ter isso. Não precisava ter a Copa América, o único pretexto da Conmebol para ter a Copa América era: queremos fazer a Copa América junto com a Eurocopa. Pretexto. Voltando para a pandemia, 500 mil mortes Brasil e América do Sul, né? O que está acontecendo na América do Sul? Colômbia, a coisa está muito feia na Colômbia, né? Protesto para todo lado, casos altíssimos de Covid. Argentina, casos altíssimos de Covid. Vacinação lá tá rolando mais rápido do que aqui, mas casos altíssimos de Covid, né? A Copa América era para ter sido ano passado, foi adiada para esse ano, e no dia 20 de maio, esses dias aí atrás, de agora, de 2021, a Colômbia falou assim: olha só, não vai dar aqui. Não vai dar. Não falou, passou a bola pra Argentina e deixou quieto, nem dialogou. Simplesmente se pronunciou e falou assim: não vai ter a Copa aqui, não dá pra fazer o torneio. E detalhe, a gente tá no ciclo esportivo falando, com 400 campeonatos, um mais atrasado que o outro, um em cima do outro. A gente tá com eliminatórias da Copa do Mundo, que é o mais importante, rolando, né? Vai ter jogo essa semana, inclusive. Então, assim, não é como se tivesse, assim, caraca, tempo livre para fazer uma Copa América. Não tem tempo, não tem necessidade dessa Copa América acontecer. Além da pandemia, 500 mil mortes. E sim, eu vou ficar repetindo isso porque, enfim, 500 mil de pessoas mortas no Brasil. E aí a Colômbia falou: não quero, não vou. Então ficou só pra Argentina e todo mundo tava assim: Copa América vai ser cancelada, porque a Argentina também não tá muito bem, não sei se eles vão dar conta de receber o torneio inteiro. E aí, enfim, né, a gente não sabe como é que vai ser, vamos tá cancelando, não vamos tá cancelando. E a minha cabeça, a Copa América ou ia acontecer na Argentina e ia ser, assim, não ia ter muito o que comentar da Copa América, ia ter a Copa América ou ia ser cancelada, era o que eu acreditava, que ia ser cancelada devido a causas humanitárias. Aí, domingo, no caso ontem, estou gravando esse vídeo na segunda-feira, 31, ontem, dia 30 de maio, a Argentina falou: não vai ser aqui, não dá, ponto, acabou. E aí, o que as pessoas pensaram na cabeça delas? Olha, não vai ter a Copa América, porque não dá pra ter a Copa América. Um jogo de eliminatória, 2 jogos de eliminatória, daqui a 3 meses outro jogo, até dá, mas não vai dar pra ter Copa América, não existe, cancelou. Aí todo mundo pensou que, enfim, esses dias aí a Conmebol vai soltar um comunicado dizendo que a Copa América está cancelada. Sim? Não. Acordamos todos hoje, né? Quem acorda mais cedo que eu, com certeza
viu a notícia ao longo do dia, mas quem acorda mais tarde viu que acordou já com a bomba. Copa América vai ser no Brasil. Bolsonaro aceitou, né, agora de noite. Falaram que o ministro da Casa Civil já deixou na dúvida, mas assim, favorável, vou chegar lá. Mas Bolsonaro aceitou, se pronunciou no Twitter, os filhos dele, que é por onde ele governa, que um torneio continental aconteça no Brasil com 500 mil mortos, 500 mil de pessoas. Enfim, o que vamos fazer? Como que vamos gastar dinheiro? Com vacinas? Não, com infraestrutura enfim, tudo que envolve fazer uma competição continental com seleções com 10 seleções da América do Sul vindo aqui jogar um futebolzinho. Como se já não tivesse um escândalo acontecendo em todos os campeonatos que não deveriam estar acontecendo. Enfim. E aí, enfim, vai ter. A gente acordou com isso, vai ter aqui. Assim, é muito difícil acompanhar a seleção brasileira quando, enfim, a seleção brasileira, né, nossa camisa, símbolos estão sendo utilizados recentemente, nos últimos anos, como uma coisa meio fascista, né? Tá difícil você sair na rua, por mais que você goste muito de futebol, com uma camisa da seleção brasileira. Não tá num momento legal de você fazer isso, caso, dependendo da sua ideologia política. Mais uma vez, futebol e política, sempre juntos. E aí, agora, além de símbolos fascistas, a nossa seleção, né, a nossa confederação de futebol, ainda disse que a gente vai ser anfitrião de uma competição continental que dura um mês, com 500 mil mortos, do nada, no Brasil. Isso, assim, surreal. O ministro da Casa Civil, vulgo Luiz Eduardo Ramos, militar, falou agora à noite, na segunda-feira, 31 de maio, que é no caso agora que eu estou gravando esse vídeo, à noite, que não sabe ainda se vai ser no Brasil esse torneio e tal, mas que se for, vai ter que ser de acordo com as regras da nação. Claramente a gente está vivendo um momento de totalmente regras, né? Tá tudo estruturadinho no Brasil agora, né? Só não vê quem não quer. Enfim. Mas, enfim, aí ele disse que, enfim, vai ter vacinação, porque, claro, é muito mais importante promover um torneio, vacinar atletas, vacinar comissões técnicas inteiras, do que dar continuidade à vacinação que já está lenta no Brasil, não é mesmo? Que muita gente já morreu porque a vacina não chegou a tempo, sendo que já existia a vacina, né? A vacina não chegou a tempo no Brasil. E, enfim, mas quem que a gente vai vacinar? Comissões técnicas e atletas da Copa América, do grande torneio continental que o Brasil vai oferecer. E aí ele ainda soltou essa grande beldade, dizendo que, já que a gente está tendo campeonatos estaduais e Brasileirão e Libertadores, por que não mais um campeonato? Essa foi a justificativa dele, né? Por que não mais um campeonato? Não é mesmo? Já que a gente tá, né, matando pessoas aí pelo Brasil por causa de futebol, por que não mais? Não é mesmo? Porque já tá acontecendo mesmo, por que não mais? A expectativa do dia de hoje, além de tudo, depois que soltou a bomba, vai ter Copa América no Brasil. Agora, mês que vem. Era ter colocado assim, e durante o dia a gente vai liberando para vocês as sedes da Copa América. Nordeste, que tá tudo ótimo de Covid. Maracanã, Rio de Janeiro, que tá bombando também, não tem nenhum caso de Covid. Enfim, a ideia era ir soltando aos poucos, né, para empolgar o brasileiro. Essa grande novidade, né, de onde vai ser disputada a Copa América. E aí teve aquele programa do Sport TV, o Luiz Roberto, nosso querido Luiz Roberto, ficou muito exaltado, como, enfim, todo mundo deveria estar agora, exaltadíssimo.
E ele disse que, enfim, disse várias coisas. Eu vou colocar a fala do Luiz Roberto depois, porque eu quero que o Luiz Roberto tenha a última palavra nesse caso. E aí, um dos filhos do presidente, que, enfim, da grande família que governa o nosso país, resolveu twittar o seguinte, abre aspas, sobre, né, citou o tweet que tinha um vídeo do que o Luiz Roberto estava falando, e citou o tweet com, abre aspas. Mas o mesmo sujeito segue transmitindo normalmente campeonato estadual, Brasileirão, Copa do Brasil, etc. E nunca reclamou. Será que ficou bravinho porque a Globo perdeu recentemente a Copa América para o SBT? Será? Um emojizinho pensativo. Sim, Eduardo Bolsonaro, com certeza é essa a razão. Luiz Roberto está revoltado que vai ter um torneio continental no Brasil com 500 mil mortos. Sim, essa é a preocupação dele como funcionário da Rede Globo, que ele vai narrar menos jogos. Realmente essa é a grande frustração da vida do Luiz Roberto. E aí eu vou colocar aqui um trechinho pequeno, né, porque, enfim, não tem direitos autorais, do Luiz Roberto falando, e assim, um momento mais tranquilo aqui para falar assim, é muito bom ouvir a voz que narra gols com tanta euforia, ter uma euforia talvez um pouco, né, diferente, uma euforia meio raivosa, para falar de política, assim, né, a voz dele, né, a gente escuta a voz dele falando na televisão de futebol, enfim, com aquela euforia, Luiz Roberto, aquela coisa, sabe de quem, e parará. E aí ele falando do jeito que ele tava falando com a mesma entonação, e ele foi ficando muito nervoso, falando com a mesma entonação, né, de que, né, que é uma voz marcante do Brasil, que fala, que, enfim, fala pro Brasil falar com essa mesma entonação da indignação de receber uma Copa América no Brasil agora, né? Eu não poderia dizer melhor do que esse trecho do Luiz Roberto aqui. Essa Copa América fora de hora, que já não deveria ser realizada, claro, a pandemia interrompeu várias competições mundo afora e, obviamente, que neste momento, com o calendário todo estrangulado no Brasil e em outros países do continente, a Copa América é só mais um torneio caça-níquel, sem nenhuma expressão nesse momento. A última que foi disputada no Brasil teve sua relevância, teve sua atmosfera. Estou falando na questão esportiva. Além de desfalcar os times, de absolutamente amontoar o calendário, um mês de Copa América, já seria ridícula a realização dela em condições normais. Aí vem a notícia depois da desistência de vários países irmãos que não têm condições por conta da pandemia de realizar a Copa América, e no país que tem a pandemia descontrolada, que levou 9 meses para responder a carta da Pfizer, respondeu em 10 minutos que vamos fazer a Copa América, abertura em Brasília, jogos em Natal, Pernambuco, final com público. Não é possível, é inaceitável. A sociedade brasileira, a coletividade do futebol e do esporte, nós não podemos aceitar essa decisão, sinceramente. Que se realize, que faça o que eles bem entenderem, que os negacionistas façam caravanas agora a Brasília para público na grande final, momento apoteótico dessa porcaria dessa competição. Boladão tá de volta com a corda toda. É uma vergonha, é um assinte, é um tapa na cara dos brasileiros. Se inscreve no canal, ativa o sininho para as notificações, deixa um gostei nesse vídeo. Se você está pelo IGTV, curta este post, compartilhe com seus amigos e, enfim, um beijo e até a próxima.